Flávio, você tem experiências tanto em grandes empresas quanto pequenas empresas, já passou aí por algumas que todo mundo já deve conhecer o nome, e hoje está no Zoom, né? Nessa jornada, tanto de pequenas quanto grandes, eu imagino que essas empresas devem abordar growth de uma maneira diferente. Para você, qual que é a diferença entre uma startup que está assistindo a gente hoje, uma média empresa tradicional, ou uma multinacional, uma grande empresa? Qual que é a diferença que elas olham para growth? Como que elas fazem growth de uma forma? Excelente. Eu acho que tem duas grandes diferenças, na minha opinião. Eu acho que tudo vai do estágio da companhia. A gente pode falar de prioridades e visão. Queria quebrar nessa estrutura. Quando a gente fala de Zoom hoje, por exemplo, uma companhia que tem mais de 500 mil clientes corporativos, 300 milhões de usuários por dia na nossa plataforma. Se a gente fala de aquisição de novos 1.000 usuários ou 1.000 clientes, talvez seja diferente o impacto quando a gente fala de uma startup que está começando a sua operação. Então, quando a gente fala de prioridades, a gente está falando das grandes motivações e prioridades daquele momento. Quando a gente fala de uma startup que está começando a sua operação, que está buscando investimento, ou conseguiu algum investimento, ela precisa ter um foco muito forte em crescimento a partir daquele momento, para se provar, para se justificar, para crescer e para sobreviver em alguns momentos. Quando a gente olha, talvez, para as empresas mais bem-sucedidas, algumas delas não são porque são melhores ou qualquer coisa do tipo, mas porque chegaram primeiro. Então, nas startups ou empresas que estão num estágio inicial, a gente está falando que a representatividade de growth é maior. Toda a companhia, principalmente top-down, quando a gente fala do envolvimento dos executivos, é maior. Não estou falando que nas empresas maiores não aconteça. Apesar de, nas empresas maiores, você ter mais recurso, mais investimento, mais time, a gente está falando de riscos. Vocês mesmos abriram um evento falando sobre prototipação, teste. Então, o risco ele é maior numa empresa maior. Mas a gente tem várias oportunidades. Acho que as startups elas têm uma pista maior, né, por estarem iniciando suas operações, mas acho que tem pontos positivos de todos os lados. E o segundo ponto de visão, acho que independente da maturidade da empresa, é que growth precisa ser parte da cultura. Todo mundo precisa carregar essa responsabilidade. Não é porque eu sou menor ou maior que eu vou deixar de fazer. E quando a gente fala de growth, a gente não está falando de eventos ou iniciativas específicas isoladas, mas de formas constantes. O que vai determinar é só a intensidade para cada momento e estágio. Eu trabalhei em operações que tinham números mágicos. Vamos buscar growth, custe o que custar, até 100 milhões de dólares de receitas anuais, 500 milhões, 1 bilhão de dólares anuais. Então, não tem um número correto, não tem um target correto. Tudo depende da prioridade e como a empresa enxerga growth. Acho que o próprio Dani, eu tive a oportunidade de trabalhar na Salesforce quando a gente tinha 100 funcionários no Brasil. Com certeza a forma como eles faziam growth lá atrás e hoje muda, mas a visão de crescimento constante ela se mantém. Então acho que ele pode, obviamente com o Marcelo, agregar também. Cara, perfeito, perfeito. E até aproveitando o gancho, tá, Flávio? A IBM, por exemplo, é uma empresa que, todo mundo já viu algum produto da IBM, já usou alguma, seja ele de hardware, seja ele de software, já passou pela mão da IBM, né? Eu queria aproveitar o gancho, Marcelo, mais de 100 anos de empresa, mais de 100 mil funcionários, e como o Flávio estava falando, quando a gente fala de uma startup, se for bem no começo, está todo mundo na mesma mesa, depois são mesas diferentes, salas diferentes, andares diferentes, prédios diferentes, países diferentes, até chegar num tamanho de uma IBM, assim. Então, a minha pergunta, Marcelo, no caso da IBM, é como que vocês estruturam os times de growth, sendo que são tantas verticais, tantos países, tantos produtos diferentes? Como que vocês organizam isso internamente? Bacana pergunta. Eu vou pela linha primeiro da cultura, né? Para você ser uma empresa como a IBM, 110 anos que a gente possui, a gente precisa ter uma cultura inovadora. A gente não vai crescer, né, e a gente não vai pensar em growth se a gente não tiver primeiro essa cultura que faça com que a inovação aconteça. Para vocês terem uma ideia, a IBM investe em P&D mais de 5 bilhões de dólares ano. O ano passado a gente foi, de novo, líder em patentes, são mais de 9 mil patentes. Né? Então, como é que você tem que ter essa cultura e como é que você faz com que todas as pessoas, né, da empresa, em níveis, países, regiões, né, entre outras questões,
usem a cultura do growth para poder impulsionar o mundo. O que a IBM faz é criar a tecnologia do futuro hoje. A gente chama de hard technology. Tá? Falando de estrutura, que eu acho que é o ponto da pergunta, eu fiz esse panorama justamente para fazer esse link. Na questão de marketing, são mais de 5 mil marqueteiros na IBM globalmente. E a gente tem todo um management system para que isso aconteça. Né? Não só a questão de tecnologia ajudando, a tecnologia ela é meio, ela não é fim, mas a inteligência artificial, né, que somos líderes de mercado a nosso favor, justamente para crescer, e a estrutura colaborativa e compartilhada, quebrando silos entre a empresa. Esse é um ponto fundamental, né? Então não existe marketing sem vendas, não existe vendas sem a visão de legal, não existe silos aqui dentro. Esse foi até um primeiro impacto e um grande aprendizado que eu tive quando vim para a IBM. Né? A gente trabalha muito em conjunto, colaborativamente e com objetivos muito claros, né? Claro que cada, vamos falar assim, estrutura tem o seu objetivo, mas o objetivo da estratégia é muito claro para todos e todos andam da mesma forma. Então, acho que a primeira lição é o seguinte, como você consegue alinhar essa cultura a grandes objetivos, como é que você tem, primeiro, um management system que faz com que a empresa inteira ande para aquele grande objetivo, né? E, claro, a tecnologia ajudando, né, com a inteligência artificial, automação, entre outros pontos, para que você consiga tomar a melhor decisão baseada em dados e fatos para que você chegue no objetivo que a empresa quer. Tá? Então, a nossa estrutura é um time multidisciplinar que conecta BUs, que conecta sales, que conecta marketing, que conecta vendedor face-to-face, conecta inside sales, né, a força de venda digital, tudo conectado com grandes objetivos e a tecnologia propiciando com que todos estejam na mesma leitura. O ponto que cola tudo isso é a cultura, são o all hands, os alinhamentos, o dia a dia, né, como vocês falaram muito bem no começo, o que a gente tem que fazer, como é que a gente olha para as hipóteses, como é que a gente aprende rapidamente, como é que a gente principalmente retroalimenta esse aprendizado e faz com que essa máquina gire. Perfeito, Marcelo. Eu queria até colocar um pin na sua resposta, que a gente já vai voltar para falar um pouquinho mais de KPIs e cross-teams, collaboration também, como que a gente faz para times multidisciplinares com metas diferentes trabalharem em conjunto. Então, já voltamos para essa pergunta, e até antes disso, queria falar o Daniel responsável pela Salesforce na América Latina, e eu vejo uma diferença muito grande entre... a gente acaba vendendo também para os Estados Unidos, vende para o Brasil, vende para o México, vende para diferentes países. Eu vejo que o hábito de compra, até os valores dos produtos, às vezes mudam de um lugar para o outro. Né? A minha pergunta para o Daniel é como que funciona essa troca? Porque a estratégia da Salesforce nos Estados Unidos, do meu ponto de vista, baseado nos resultados que ela tem alcançado, está funcionando muito bem. Agora, como que faz para adaptar isso para a realidade brasileira? Como que a gente tropicaliza uma estratégia que funcionou muito bem lá, mas não necessariamente se dá um Ctrl+C ou Ctrl+V vai funcionar no Brasil? Como que vocês olham para isso, Daniel? Legal, Pedro. E bacana, acho que pontos muito legais aí que o Flávio e o Marcelo trouxe. Bom, acho que podemos compartilhar alguns aprendizados, né? Acho que essa é a grande ideia, a gente tentar compartilhar coisas que a gente tem feito aqui na Salesforce, na IBM, no Zoom, que o pessoal aqui no evento possa pegar e aplicar nas suas empresas. O Flávio estava brincando, né, que ele chegou na Salesforce, eram mais ou menos 100 pessoas, e quando eu cheguei aqui na região, a gente era 5, né, então a piada eu cheguei, a gente éramos 5 trabalhando de casa, e agora são 1.600, eu acho, trabalhando de casa de novo. Mas qual que acho que tem várias coisas aí, né, Pedro? Acho que primeiro, assim, a tua pergunta talvez seja a pergunta, né, para alguém que é um head de marketing, head de vendas da operação local de uma multinacional. Qual que é a estratégia regional que você usa que mantenha um alinhamento global com a marca, porque você tem que ter uma consistência global de marca. A Salesforce é uma marca que tem seus valores, que tem seu propósito, que tem seu posicionamento, mas que tem que se comunicar com, né, quantas centenas de países, quantas nuances diferentes em cada país, maturidades diferentes de adoção de tecnologia. Eu tenho um exemplo super concreto, né, quando a gente começou a implantar o nosso funil de leads aqui na América Latina, lá atrás, em 2013, 2014, a metodologia global da Salesforce era o Bunch, né, acho que todo mundo aqui na Growth Conference já ouviu falar no Bunch.
budget, authority, needs, timeline, né? Então, quando eu vou qualificar um lead que marketing gerou, eu quero entender, você tem orçamento para o produto ou serviço que eu vou vender? Você tem autoridade de decisão? É você que toma a decisão? Qual que é a tua necessidade? Que desejo você tem por trás de comprar um CRM ou comprar um servidor, ou o que seja? E aí depois você quer entender cronograma para ver onde você vai meter isso no forecast, certo, Flavião? Então, assim, é para esse mês? É para daqui a 2 meses? Qual é o teu time? E quando a gente implantou essa metodologia aqui, cara, a nossa conversão era nula, né? A gente não convertia. E eu lembro que a gente tinha uma reunião de sexta-feira que a gente começou a chamar de octógono, que era uma porradaria com os gringos. Os gringos não se conformavam, né? Eles falavam, cara, eu estou nos Estados Unidos, eu estou crescendo 35% ao ano nos Estados Unidos, que é um mercado maduro, onde na época a Salesforce faturava 4 bi de dólares ano, hoje em dia vai faturar 28. E vocês estão aí, vocês são um mercado emergente, vocês deveriam estar crescendo 800 mil%, vocês não conseguem nem converter lead, né? E aí, revisando, a gente entendeu o seguinte, cara, não faz sentido para o mercado brasileiro eu aplicar uma metodologia Bunch de qualificação de lead. O mercado mal sabe o que é CRM, o que é nuvem, o que é software as a service. Quando eu gero um lead aqui, eu estou gerando um lead de topo de funil, porque as campanhas que a gente começou a implantar na época eram o que é CRM, o que é cloud computing, o que é inteligência artificial. Então o lead chegava e falava, cara, orçamento? Sei lá, eu nem sei o que é CRM, como é que você quer que eu tenha um orçamento? Também nem sei minha necessidade, você, Salesforce, me ajuda a dizer para que eu preciso de um CRM. Então a gente estava com a abordagem totalmente errada, né? E aí a gente revisou aqui nossa regra de engajamento MQL, SQL, né? Lead qualificado de marketing para lead qualificado de vendas, e mudou a nossa regra de engajamento de SDR para vendas, né? Então a gente teve que relaxar, vamos dizer assim, os nossos critérios, e com isso ter um funil que ficou saudável, mas era um funil que operava de outra forma, e tivemos que, inclusive, mudar toda a abordagem de como que um SDR fazia follow-up no lead, quais eram os critérios que a gente usava para promover e tudo mais. Então, acho que esse é um primeiro aprendizado, né, nessa ideia, Pedro, que você tocou, da tropicalização de estratégias. E acho que um outro que eu deixo aqui para reflexão e talvez para a gente retomar mais à frente quando a gente fala em growth, acho que talvez um dos grandes aprendizados da Salesforce nessa trajetória foi pensar em somatórias de engrenagens de growth, em somatórias de engrenagens de crescimento e ser muito crítico com relação a isso ao longo do tempo. Então, no nosso startup, lá em 99, 2000, cara, a gente usava freemium, a gente usava provocações ferradas no mercado de que o software vai acabar, de que não vai mais ter software, que vai ser tudo na nuvem. Depois a gente começou a abandonar, não faço mais freemium, agora eu faço eventos, lancei o Dreamforce. Então, isso eu acho que é uma sacada legal para quem está aqui, que é startupeiro, ou quem está começando sua operação, começando a pensar em growth, tentar pensar ao longo do tempo que engrenagens de crescimento você vai ter e quais que você vai abandonar e quais que você vai adotar depois, né? O Slack também é um grande exemplo, sempre foi um case de PLG, né, de Product Led Growth, e 4 anos atrás falou, cara, se eu quero continuar, eu tenho que pivotar, eu tenho que sair de PLG e tenho que ir para vendas enterprise. Eu tenho que ir lá vender em grandes empresas o Slack, não dá mais para sustentar com o PLG. Então, acho que isso também é uma coisa bacana da gente refletir, quer dizer, como que eu penso ao longo do tempo e como que eu vou abandonando e adotando outras engrenagens aí.